Vamos falar sobre São Paulo? O que você acha da gente falar sobre São Paulo? Vai lá. Você O que você tem a falar sobre São Paulo? O Estevam, Vamos ele falar. é um dos poucos humoristas da cena do stand-up que cresceram sem que nem a galera de São Paulo nem conhecesse. Fique aí, vai ter muita fofoca agora. Coisa pesada. Mas a gente tá encerrando agora porque... Mas o Estevam, ele foi lá pra São Paulo. E aí, você fez alguns shows lá em São Paulo. E qual foi a sua experiência com a cena de São Paulo? Que eu tenho certeza que foi muito diferente da minha, da do Costório. Vamos Tem focar parte boa e tem parte ruim. É óbvio que eu vou focar na ruim. Antes eu vou só separar a boa. Muita gente boa lá em São Paulo que me deu muita moral. O Jansen Serra, o Vitor Amar, Giovana Fagundes, o Guima. Quando eu chegava no rolê e tava o Guima, eu falava ótimo, porque sem o Guima eu ficava jogado pra escanteio. Tem alguém pra eu conversar aqui. Mineiro, né? Tal. Mas o que acontece? O que eu acho de São Paulo? É o centro comercial, financeiro e de conteúdo do Brasil. Sim. Por N motivos. Mas nisso, eles não sei porquê, eles acham que eles não precisam conhecer quem tá do lado deles. Eu cheguei em São Paulo, você lembra disso? Você era meu produtor naquele ano. Antes de você me demitir. Não, você não tá demitido, você tá suspenso. Você era meu produtor naquele Você ano. está semi-demitido, porque você continua fazendo as coisas, não, mano. Eu continuo sendo, né? A gente punha 400 pessoas em Ipatinga. Você já trouxe artista de São Paulo. Não é qualquer artista que põe 400 pessoas em Ipatinga. A gente punha 300 dias de fora. A gente abria a sessão esses dias de fora, meu show. A gente fazia, entendeu? Uma turnê de peso. Eu chego em São Paulo, ninguém me conhece. Não tô mandando gostar de mim. Não tô falando pra gostar de mim, mas ninguém me conhecia. Vamos lá, eu tenho algumas considerações, mas eu quero ouvir a história até o fim. Tá, ninguém me conhecia. Quer dizer que a história dele você quer ouvir até o final, entendi. Não, ninguém me conhecia. Eu tô brincando, é só pra você... E isso eu acho engraçado, porque você tá do lado do cara. Você é um comediante stand-up, você tá do lado do cara. O cara não conhece. O cara olhava assim, tipo, quem é esse jovem iniciante? Aí eu fui fazer um show lá, numa casa, não vou falar o nome dessa vez. E era uma sexta-feira, eu fui dar uma canja. E pra eu conseguir canja era difícil, cara. Eu chegava na galera e falava assim, posso dar uma canja? O que é canja? Canja é... Participação. E e depois a galera foi deixando. Porque o paulistano, ele é assim, ele vai tomando confiança. Mas eles foram deixando porque eles foram vendo que eu tava disposto. Mas, em geral, ninguém sabia quem era. E eu fui fazer um show uma sexta-feira, fui dar uma canja nessa casa lá de comédia. E eu virei pro produtor, com todo cuidado pra não dar carteirada. Eu falei assim, cara, eu tô aqui tem quase 30 dias aqui em São Paulo, que eu tinha um monte de show pra empresa pra fazer. Eu falei, vou ficar por lá. E fiquei 40 dias. E eu falei, me dá uma quarta-feira pra eu fazer meu solo aqui. São Paulo é onde eu tenho mais seguidores. Eu mostrei pra ele, eu falei, é a cidade que eu tenho mais seguidores, é São Paulo, disparado. E em Ipatinga, já dá um público bom. Me dá uma quarta-feira, não precisa me dar um sábado. Aí ele virou e falou, mas que lado que Ipatinga tá? Aí não tem Aí o cara como. vira produtor de uma casa de comédia, em tese, ele devia conhecer o potencial dos artistas da comédia stand-up. O cara vira e fala assim, mas vai que não enche. Eu só pedi uma quarta-feira. O produtor não conhecer, eu acho mais Tá. esquisito. Aí eu fui O lá humorista no... até entendo, mas Aí eu o fui lá produtor eu no acho Paulista Comedy Club, que é uma casa que eu Finado Paulista Comedy Club, Finado, mas é inclusive. uma casa que eu frequentei Não, mas quase... ele é afinado, mas vai voltar. Sim. Eu frequentei Quer dizer, quase os 40 dias. Eu ia lá assistir show, pagava ingresso. Quando era comediante, que eu não tinha moral, eu pagava ingresso. Aquela coisa, quando você tem moral, você vai e tal. E eu fui ficando no Paulista. E eu virei pros caras do Paulista, vi a diferença. E falei, posso fazer um show aí? Os caras falaram, só tem a quarta, você quer? Me deram a quarta. O Paulista cabia 50 pessoas. Foi onde eu fiz, inclusive, Com pela 2 primeira dias de vez meu solo lá também. antecedência, quarta-feira, esgotou 2 sessões. Não abriu a terceira porque não tinha horário de metrô. Sabe quantos cabia na outra casa? 160. Eu pedi o cara uma quarta. Ele falou, e se não enche? Com 2 dias, colocou 2 sessões. Este produtor, que eu não vou falar o nome, que também é comediante, ele não põe 4 pessoas na sexta-feira pra ver ele. Ele não põe no sábado. 4 pessoas pra ver ele. Eu tô curioso porque eu não sei quem é. Depois eu te conto. E você chega em São Paulo e os caras falam assim, vai que não enche, não sei, vai que não sei o quê. enquanto Os ele caras não conta, eu não sabem sei. quem você é. E a Pois gente fica é. aqui ralando. E por isso que por isso que a galera fala assim, vai pra São Paulo. Pra quê? Eu vou fazer o nosso rolê aqui. Isso aí, inclusive, é um negócio que a agenda do Desculpa, eu escuto isso há mais tempo que eu sei, que é por que vocês não vão pra São Paulo. Por que vocês não vão, né? Vão em português aí, minimamente. Não, português correto. Que é a mesma onda. É tipo assim, ainda mais hoje em Só dia que com eu a acho internet, que você não nisso precisa. eles estão sofrendo prejuízos. Naturalmente. Se você tem uma empresa de sapato e você não vê o sapato que a fábrica da cidade do lado faz, seu sapato uma hora vai ficar pior. Porque o seu concorrente fez alguma coisa que você não viu. Entendeu? E nessa de achar que eles são a única coisa que existe, diferente de quando você vai num comediante
que é um cara do mercado. Esse cara conhece a galera. O Thiago Ventura. O Thiago Ventura conhece todo mundo do Brasil. Assiste. Mas, em geral, uma galera que acha que só existe eles. Pois é, os humoristas Que só eu São até Paulo entendo funciona. um pouco. Os humoristas eu até entendo um pouco, porque eu sei que tem um tanto de gente fazendo, que às vezes aparece pra mim e eu assusto. Eu falo, gente, mas quem é essa pessoa? Que eu nunca vi, não sei nada dele, coisa e tal, e às vezes já faz algum tempo. Então eu até consigo entender. O produtor eu acho esquisito. O produtor eu acho que ele tem a obrigação realmente Não, o cara de tá pode procurando. nunca ter visto um vídeo meu, O produtor eu Costoli. acho que ele tem a obrigação de estar procurando. O cara pode nunca ter visto um vídeo meu. Mas eu sou um comediante do estado do lado. Saca? Saber que a pessoa existe é isso, né? Você pelo menos já ter escutado o nome, saber, fulano, comediante. Pô. Por exemplo, eu fui fazer uma Sim. noite lá, não vou falar onde também. Eu não tô reclamando, entendam, não é isso. Eu gostei dos 40 dias, eu fiz grandes amigos lá. Eu só tô observando como que os caras não conhecem o estado vizinho. Porque eu cheguei... O porque Estevam, inclusive, foi pra lá fazer amigos pra compensar os que ele perdeu aqui. Que eu continuo perdendo. E tudo tô perdendo que- lá agora também. com isso que eu tô Agora ele vai falando. fazer Não, uma turnê do encerrar o Rio pra raciocínio. poder... Fui fazer um show numa noite lá. Eu já tinha, Berg, não é sobre eu ser bom ou eu ser ruim, é que eu já tinha um show de comédia publicado, eu já tinha horas de texto. Eu cheguei pra fazer o show, também ninguém me conhecia. Aí, os open lá, né? E a pessoa, produtora, dona do show, falou assim, você faz 7, você faz 7, você faz 7. Eu falei, quantos que eu faço? Ela falou, 5. Porque não me conhecia. Tô reclamando? Não, só tô observando. Os caras não conhecem nós. Eu também acho que isso Tô rola falando isso por causa do demais. Sartori. Por que eu fui a favor do Sartori entrar no grupo e hoje sou contra? Porque ou forma com nós ou forma com os alemão. Cara, eu acho que a gente tem que parar de ver as pessoas como inimigos, pra começar. Realmente, a galera, o problema é que os comediantes que estão em São Paulo, não vou nem dizer os paulistas, porque os comediantes do Brasil maioria inteiro, nem é menos esse os lugar. mineiros, estão lá. Tem uma coisa de achar que a cena do stand-up nacional se resume a São Paulo. E quem foi pra lá? Quem é bom foi pra lá. Exato. Quem não é bom e ficou no seu estado. Exato. Mas tem um porquê disso que, tipo, os principais nomes estão lá por aquilo que você falou no início, os principais meios Veículos de de mídia, os comunicação grandes e tal. comediantes. Estão lá. Grandes comediantes estão lá. Mas tem vários comediantes. A maioria hoje, eu diria, da galera que faz Os muito principais. sucesso, não é paulista. Eles foram pra lá. Pra lá. Mas muitos estouraram antes de ir, alguns estouraram depois de ir. O Whindersson é um cara que ele, até ele já tá com o maior canal do Brasil, ele ainda morava no Piauí, sacou? Hoje ele tá em Se São não me Paulo. engano, quando ele passou Porta dos Fundos, ele ainda não morava em São Ele Paulo. ficou um Pois tempão é. lá. Então, assim, as pessoas, elas são tão acostumadas a achar que se resume... Você pega o Comedy Central é o Comedy Central stand-up, que em teoria seria do Brasil, é uma amostra de São Paulo. São raríssimos os humoristas de fora de São Paulo que estão lá. Eu participei da 7ª temporada, sendo que eu tô na cena há muito tempo, e eu só participei porque o Vitor Camejo, ele tava fazendo a produção de elenco, e ele me chamou e falou, Bega, eu tô te chamando porque, na minha opinião, você é a pessoa mais injustiçada até hoje, de você não tá aqui. Só que não era só eu, tem vários outros na cena mineira que também nunca foram. E eu lembro E que tem quando ótimos eu fui... textos pra fazer 5 minutos lá. Sim, muito melhores do que vários que já Que fizeram. estão lá. Não tô dizendo que a gente é melhor que eles. Mas tem Mas se você vários pegar- iniciantes que entraram no Comedy Central porque estavam ali. E às vezes o cara E aí- fez 5 textos lá, um era ruim, o do Edgar era bom. Mas eu também entendo que, assim, porra, quando você vai chamar alguém pra fazer alguma coisa com você vai levar primeiro da galera Não, que tá é aqui junto diferente. com você e tal. Isso é. Isso é, mas... Provavelmente Mas o povo do não, interior mas de aqui, ó, Minas vamos fala isso da falar, gente, vamos falar sacou? que é importante. A Mas galera quando do interior de Minas, se bobear, fala isso da gente. entendeu? Quando vem um comediante de São Paulo aqui, a gente joga no grupo. Quem vai buscar no aeroporto? gente O cara é precisa de mineiro. um rodo pra enxugar o camarim do Cine Teatro Brasil, porque o arquiteto que projetou fez o ralo longe do chuveiro. A gente joga no grupo. Quem vai levar o rodo pro fulano? Pega o rodo e leva pro fulano. Recebe. Onde é que nós vamos levar o fulano pra almoçar? gente é mineiro, Quem vai levar no Mercado Central? A gente quer Você fazer chega uma lá, broa pra pessoa. Você chega lá, então é o que o Paulo fala. Por que você não vai pra São Paulo? Porque eu não perdi nada lá. Eu não entendi porque você não perdeu nada lá. Não perdi nada lá. Mas... Ah, tá, não, agora. Mas entendi. eu vou lá procurar. Agora deixa eu entendi. completar meu raciocínio. Mas eu do gosto de Comedy muita Central. gente lá. O que já aconteceu? falei isso. Eu fui chamado pro Comedy Central Quase lá. todos. Não, são todos gente boa. Participei da 7ª temporada. Vai Só que o que mudando. rolou? Depois de um É tempo, só eles falaram ajustando. comigo. Várias pessoas. Todos. Não, tem ninguém ruim lá, não. Quase todos. Não, amo Berg, São Paulo. O Comedy Central, apesar de ser o principal canal de comédia do Brasil, é um canal que não tem dinheiro. Eles falaram, Berg, o Comedy Central tá tendo dificuldade para fechar com os patrocinadores
e eles vão precisar economizar. Então, eles estão considerando cortar a galera que é de fora. Então economizaram as 15 temporadas, né? Pois é, Já mas começa Nunca por aí. tiveram dinheiro. É um Ah, motivo. não. E Se outro? quisesse fazer, casava E aí, com uma o que casa que- de comédia e te porque- levava pra fazer o show e gravar. Chama porque perguntando quando me se você vai chamaram- sem passagem ou não, sacou? Vai ter muita gente que vai Exatamente. aceitar. Quando me chamaram, tinha um cachê e eles me dariam hotel e a passagem. E aí, quando falaram isso, eu falei, velho, eu vou, já tenho o cachê. Com o dinheiro do cachê, eu pago meu hotel, minha hospedagem, ainda sobra um troquinho. Beleza, Legal, eu fui assim. Porque se eu não fosse assim, eu não teria ido. E o que acontece? Eu lembro que eu conversava isso com o Murilo Gun, cara, lá atrás. O Murilo Gun era um cara que sempre que ele me encontrava, ele fazia um trabalho que era de tentar me convencer a ir pra São Paulo. Que ele falava que eu tava desperdiçado aqui. Toda vez que ele me encontrava, ele falava isso comigo. Depois o Ventura, você lembra uma vez que a gente tava na casa do Ventura, lá em São Paulo? Tava uma roda, tinha uns 20 humoristas lá no dia, todo mundo conversando sobre comédia e tal. O Ventura chamou eu e o Costoli no canto assim, falou, velho, olha isso aqui. Isso aqui acontece aqui todo dia. Vocês têm que vir pra cá. São Paulo. E, cara, eu vejo sentido nesse raciocínio. Tudo bem. Teria época. mais possibilidades. Mas, eu lembro que na época que tava rolando stand-up na Praça é Nossa, eu conversei com alguns humoristas, pô, por que vocês não chamam a galera de Minas? E eles falaram, cara, eles acham que não vale a pena. Eles falaram, pô, a gente não tem condição de te pagar. Eu não tenho condição de te pagar. Eu vou fazer você comprar uma passagem pra vir pra cá e tal. Ô, Berg, desculpa. Eu tô Isso dizendo é a o que eles visão contam. Porque, na realidade, eles falam assim, quando você vier em São Paulo, avisa pra você fazer stand-up. Aí você fala assim, tô indo mês que vem. Ele fala, avisa mais perto. Aí você avisa Aí mais isso perto, acontece. ele fala, avisou Já tá tarde demais. marcado. Isso aconteceu É isso que eles sempre. fazem com a gente. Aí o cara vem aqui, tem 8 shows no estado de Minas Gerais. A gente freta helicóptero pra ele fazer os 8. Cansei de ser bobo na mão de vocês, Daniel Sartori. Ó, o Daniel Sartori é o que menos tem culpa nessa história. Cansei de ser otário na E mão assim, de vocês. eu só faço a correção assim porque eu acho que a diferença de como a gente conhece a galera faz muita diferença e a minha experiência é muito diferente. Eu normalmente quando eu vou em São Paulo eu faço vários shows, coisa e tal. Já teve vezes de eu ir lá pra passar uma semana e fazer show todo dia, às vezes 2 por dia, coisa e tal, justamente por conhecer a galera há muito mais tempo. Então acho que é uma relação diferente, coisa e tal. Mas esse negócio de convidar as coisas, eu concordo total, porque igual, a gente acha que não vale a pena pra Praça é Nossa, por exemplo, ou o que quer que seja, porque não tem passagem, alguma coisa assim. Primeiro que geralmente quando a gente tem esse tipo de coisa, eu pelo menos uso como desculpa pra aproveitar e ir lá e passar uns dias. Pra fazer uns shows, pra fazer algumas coisas. Normalmente, atualmente, eu vou pra São Paulo quando tem evento. Tem evento de empresa lá, eu vou lá, passo um tempo lá e faço. Só que o que me mostrou que, na verdade, foi o momento para ter certeza de que é desculpa, é que quando veio o negócio online, da pandemia e tal, e foi tudo pro online, a galera começou a fazer muita coisa online e continuaram não chamando. Aí você fala, gente, aí... Velho, nada contra. Aí, né, Aqui, a conexão tem de 50 internet em podcasts Belo em Horizonte São é boa Paulo. o suficiente. Eles estão torcendo a garrafa. Eles estão se revezando entre eles. Esses dias teve um desses podcasts famosos, tava entrevistando um fisioterapeuta. Você não é mais interessante que um fisioterapeuta não, Bruno Berg? Rasga o DRT e vai pra casa. Se você não é mais interessante que um Você quer fisioterapeuta... entrar na discussão de DRT? Não, mas chamar pra ir pro podcast, eu entendo, acho que não é o caso mesmo, não. Eu fui Pra ir pra lá só chamado. pra participar do Eu fui podcast, não sei. chamado pra fazer 2 podcasts lá em São Paulo, mas estava no meio do pau quebrando, pandemia, a gente tava em onda roxa aqui. Qual que foi a pior? Foi vermelha ou roxa? Foi a roxa. Tava em onda roxa, falei, cara, eu não vou sair daqui lá pra São Paulo pra gravar um podcast nessa altura do campeonato. Mas... E até durante a pandemia rolaram alguns movimentos, tiveram 2 documentários falando sobre a cena do stand-up, um na visão de produtores e outro na visão de humoristas, sobre como a gente estava se virando durante a pandemia. Eu fui chamado para participar dos 2. Mas nos 2 eu era a única pessoa da cena mineira aqui. Então, e aí a quantidade de live, a quantidade de coisa feita. eu tenho um relacionamento muito bom com a galera de stand-up de São Paulo, principalmente do Brasil todo. Mas o que acontece? Porque é do interesse deles. Você Deixa eu concluir meu raciocínio antes de você começar a falar bobagem. É só dizer que eu não produzo show e tenho Eu tive 2 momentos em que eu comecei a ser mais lembrado por eles. O primeiro momento, no início, quando eu tinha o Queijo de Comédia e Cachaça, a gente fazia show toda semana e toda semana trazia um convidado de fora. Eu sempre era lembrado para participar das coisas. E num segundo momento, depois que eu comecei a produzir shows em Belo Horizonte. Eu comecei a produzir show porque vários humoristas falavam comigo, cara, eu quero fazer show em BH e não tem ninguém pra fazer. Aí eu comecei a produzir shows.
Calhou que valeu a pena pra mim também, financeiramente, porque eu tava num momento complicado financeiro. E eu comecei a produzir show da galera. E coincidência ou não, depois que eu comecei a produzir shows da galera aqui, eu fui lembrado para participar do FDP, do Danilo Gentili, que inclusive eu ganhei. Né? Não sou o comediante mais bonito de Minas, mas eu sou o mais filho da puta. Então a gente compete. Aí. Rapaz, você me tomou esse título. Porque você tava ganhando esses dois aí até então. Fui chamado para participar do Comedy Central, etc. Participei dessas coisas. Então, querendo ou não, muita coincidência. Tem uma visão que você pode ver e falar, eles chamam o Berg porque o Berg produz em BH, então eles têm interesse no Berg. E tem outra visão que o Berg está mais em contato com eles, então eles lembram que o Berg existe. Aí tem a visão de você querer acreditar na bondade das pessoas ou você querer acreditar na não é nem bondade, velho. Acho que é um pouco de tudo que isso rola lá mesmo, entre eles. Sou um artista que eu levo o público em São Paulo e eu não recebo convites para shows em São Paulo. Isso é burrice. Eu levo o público, tá provado. Pergunta o Sartório. Ele fazia o show, me chamava, eu divulgava, a galera ia. Ele chamava pro show e você tá aqui falando mal dele? Não, mas eu falo mal do Sartório por outros motivos. Eu tenho vários. Porque ele não gosta de tartaruga. A galera ia assim, as 4 pessoas. Mas isso aí, isso aí eu entendo e acho burrice também. Acho que, tipo, não só ser como exemplo, mas tem certamente mais gente que, tipo assim, tem gente por aí que tem público, que teria público pra fazer show e a galera não leva, não produz, que eu considero também uma burrice. No mesmo ano que você foi pra fazer no Paulista, inclusive, eu fiz também meu solo lá, 2 sessãozinhas também, ok, 100 pessoas, não é muita coisa, mas, porra, tipo... Eu lembro que na época eu conversei com a galera lá, inclusive, não era todo show que tava esgotando lá, não. Ok que a gente é novidade, não tá lá com frequência. Mas me leva de vez em quando. Mas justamente por isso, exatamente. Então, tipo assim, você tá trazendo um cara que bota 40 e você tem um que você pode trazer de vez em quando que vai botar 100, programa pra levar de vez em quando esse que leva 100, né? Thiago Carmona, todas as vezes que esteve em São Paulo, o fato do Carmona não fazer parte da cena lá, é só porque ele não mora lá. Porque o Carmona, você conhece, mesmo que ele faz show com a gente, ele faz show e vai embora. Ele não é de socializar. Cara, pra você fazer parte da cena em São Paulo, você tem que socializar. O Carmona, sempre que ele foi, ele levou público. A gente, do Desculpa Qualquer Coisa, a gente tem uma galera que acompanha a gente em São Paulo. É uma galera gigante? Não. Mas se a gente for fazer um show lá, essa galera vai ter uma galera pra ver. Já aconteceu. E principalmente porque tem o Carmona, que é um cara que leva público. O Carmona é mais conhecido em São Paulo do que em Belo Horizonte. O Comedians, inclusive, tem que defender o Comedians. O Comedians sempre levou o Carmona, inclusive. Eu não vou defender não, porque eles pararam de me chamar por causa de um boicote besta, porque ouviram falar que eu falava mal de alguém daqui. Que, enfim. Não perdeu nada lá não, Beck. Você tem seu próprio comedy hoje. Não, tô rico com ele.